um podcast Companhia das Letras. No verão de 1967, a poeta americana Gwendolyn Brooks deu uma entrevista para um historiador. Ela já era uma das mais conhecidas autoras nos Estados Unidos e a conversa era sobre o processo de escrita de Gwendolyn. Lá pelas tantas, o entrevistador cita Marcel Proust, que se fechava num quarto sem janela e à prova de som para escrever como uma forma de se isolar do mundo, dos barulhos e, de certa forma, até da humanidade. E aí pergunta, você gostaria de escrever nessas circunstâncias? Gwendolyn responde que até gostaria, mas que isso não era possível na vida dela. O som ao redor sempre se impunha. Depois, questionada se esse barulho do mundo atrapalhava a escrita dela, Gwendolyn devolve com uma pergunta. Você não tem barulhos na sua mente, né? E completa dizendo que, no fim, o material bruto da sua arte era exatamente esse, o que ela via e ouvia nas ruas, a vida cotidiana. Vi ali um encontro muito bonito de um olhar muito sensível para a humanidade, que é algo que me toca muito. Assim. Essa é a escritora Marcela Dantes, autora de Vento Vazio, publicado pela Companhia das Letras em 2024 e que vai voltar algumas vezes aqui ao longo desse episódio. Então eu acho que as duas escrevem o pequeno, elas escrevem a miudeza ali do dia a dia, da rotina, do que acontece dentro de casa e do que pode parecer banal, mas que na verdade não é, né? Assim, e que é isso que eu acho que é o mais encantador da literatura. Quando a Marcela fala aí de duas autoras que escrevem o pequeno, a miudeza do dia a dia, ela tá falando da Gwendolyn e da Alba de Céspedes, autora ítalo-cubana que também tinha muito barulho na mente e que deixava o som ao redor entrar na sua prosa. Essas duas escritoras, Gwendolyn e Alba, transformaram o ruído da vida comum em matéria literária. O quarteirão de Bronzeville, em Chicago, e a Roma do pós-guerra, o caderno escondido e a janela aberta. E é sobre essa escrita do cotidiano, onde nada e tudo acontece, que a gente vai falar hoje. Eu sou Stephanie Rock e essa é a Rádio Companhia, o podcast que respeita a sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Esse é o terceiro episódio da série especial As Narradoras, que conta sobre a vida e a obra de grandes autoras do Brasil e do mundo. A gente traz aqui sempre uma dupla de escritoras clássicas que, além de serem mulheres que influenciam novas gerações, vale a pena ler e reler sempre. Episódio 3. As Fabulosas Vidas Comuns. Dizem alguns que o diário é uma espécie de mesquinha economia das pessoas ricas. Outros, que é a mais arriscada ousadia das pessoas tímidas. Agrada-me, afinal, reconhecer-me nessas últimas. Sempre fui assim. Desde menina, a timidez foi meu adversário mais tenaz. No entanto, foi minha timidez, com certeza, que me impeliu a escrever, a manter o diário. E foi ainda a timidez que me impediu de revelar a existência dele. Minhas primeiras páginas foram escritas em folhas soltas. Quem falou isso foi a Alba de Céspedes, na voz da atriz Maeve Jenkins, que é quem lê todos os trechos de livros citados aqui nessa série especial. A gente sabe que os diários costumam guardar os relatos mais honestos, porque em tese são feitos para ninguém ler. Mas alguns acabam atravessando essa fronteira da intimidade. É o caso de um dos livros mais famosos da Alba, O Caderno Proibido, traduzido do italiano pela Joana Angélica Dávila Mello e publicado pela primeira vez no Brasil, justamente pela Companhia das Letras. É olhar mesmo para a humanidade no que ela tem ali de mais improvável, de mais estranho, assim, no que a gente vai ter escondido debaixo do tapete, né, assim, vamos dizer assim. A gente entra na casa da Alba e também a gente entra dentro da casa da Valéria, no Caderno Proibido, e a partir da escrita, né, que eu acho que também é muito, muito interessante a forma como a Alba usa a palavra para ir construindo e se descobrindo. Tudo começa com um gesto banal e é justamente por isso que é transformador. Bom, em um domingo quente de outono, a Valéria, que é uma mãe de família, sai para comprar cigarros para o marido que dorme até tarde. Mas uma pilha de cadernos pretos chama a atenção de Valéria. E, incentivada pelo que ela chama de alegria infantil de um dia de sol, ela sai da tabacaria levando um deles para casa. O detalhe é que na Itália pós-guerra isso era proibido. Certas compras aos domingos nem podiam ser feitas.
Mas o verdadeiro proibido do livro não está na lei, está no conteúdo dessas páginas, onde a Valéria passa a registrar seus pensamentos e desejos mais íntimos. O poderoso do livro está aí. É só quando ela escreve que essas ideias passam a existir de fato. A Valéria, ela tem aquele diário e a partir dessa descoberta ela vai colocando em palavras a forma como ela vai descobrindo e redescobrindo as suas relações e o seu papel naquela família e o seu papel na sociedade, enfim. E a gente vai vendo o que está escondido debaixo do tapete daquelas casas, assim, que é então o que de repente as pessoas não querem que seja visto a um primeiro olhar, mas o que é muito interessante de olhar, assim. E tudo isso, claro, vai acontecendo nesse tempo em que grandes acontecimentos históricos vão marcando essas personalidades também. O neorrealismo italiano do pós-guerra foi um dos movimentos mais vibrantes do século XX, na literatura e no cinema. Mas só recentemente as mulheres neorrealistas têm recebido esse reconhecimento. E esse é o caso também da Natalia Ginzburg, que, spoiler, vai ter um episódio para ela aqui na Rádio Companhia. Fato é que as duas, Alba e Natalia, foram lidas e celebradas em vida, mas caíram no esquecimento depois. E do final da década passada para cá, elas vêm sendo redescobertas não só no Brasil, mas no mundo também. Além de O Caderno Proibido, a companhia também publicou o livro Na Voz Dela, da Alba. Nessa nossa edição, que saiu agora em 2025, uma figura de muito destaque na literatura contemporânea assina o pós-fácil, a Helena Ferrante. Sobre Na Voz Dela, Helena diz assim: "Eu tenho uma pequena lista de livros que me encorajaram. Um deles é este." Eu sempre falo que literatura para mim é personagem, muito mais do que uma trama cheia de idas e vindas, cheia de tensão. Eu acho que a construção de personagens complexas, de personagens ricas, contraditórias, esquisitas, personagens que você vai gostar em algum momento e que vai detestar em outro, é o que faz a literatura. A gente não tem grandes personagens, né? A gente não tem grandes heroínas, nem grandes vilões, a gente tem ali pessoas comuns do dia a dia, pessoas que estão querendo viver suas vidas, trabalhando, mas que são justamente por isso muito encantadoras e muito fascinantes. É exatamente esse o efeito de O Caderno Proibido, como diz a Marcela Dantes. Mais do que um depósito de desabafos ou segredos, o caderno se torna o espaço de descoberta da personagem Valéria. Um espelho que revela o que antes estava oculto. O tempo que perdeu, os papéis que cumpriu, a falta de lugar no mundo. Pela escrita, Valéria se transforma em uma mulher insubordinada. Considerei que em toda a casa já não dispunha de uma gaveta, um escaninho para chamar de meu. Queria fazer valer meus direitos a partir daquele dia. No armário de roupa de cama e mesa, decidi. Mas depois lembrei que todo domingo Mirella pegava uma toalha limpa para arrumar a mesa. Acabei jogando o caderno no meio dos trapos de limpeza, na cozinha. Alguns elementos do livro são autobiográficos, apesar da vida da Alba ter sido muito mais glamurosa e romanesca que a da Valéria. A Alba nasceu em Roma em 1911, é filha de uma italiana com um embaixador cubano e cresceu num mundo de prestígio. O avô dela ajudou a liderar a luta pela independência de Cuba e foi o primeiro presidente do país. Ou seja, veio de uma família acostumada com poder. Mas desde cedo, Alba escolheu outro caminho. Casou aos 15 anos com um conde italiano, teve um filho e logo se separou. Mais tarde, ela se envolveu com o diplomata italiano Francesco Bunus. Foi com ele que ela entrou para a resistência ao fascismo na Itália. Os dois foram perseguidos. A Alba chegou a ser presa 2 vezes. A primeira vez foi em 1935, mesmo ano em que estreou na literatura com a publicação dos contos L'anima degli altri, ou A Alma dos Outros em tradução livre. A segunda prisão foi no meio da Segunda Guerra Mundial, quando Alba e Francesco estavam escondidos na mata, fora de Roma, e ela transmitia mensagens numa rádio clandestina. Naquela altura, Alba já era conhecido na Itália. Em 1938, lançou o primeiro romance chamado Ninguém Volta Atrás. A história de 8 jovens mulheres fez sucesso imediato. Além dos livros, ela também editou a revista literária Mercúrio, que publicava alguns dos grandes nomes do neorrealismo italiano. E ainda assinava uma coluna de conselhos sentimentais sobre amor e casamento na popular revista Época. Alba sempre dava um jeito de falar de política, questionando o papel da mulher e as convenções sociais da época na revista.
Nos romances, esse olhar se repete, claro. Alba registrou as intensas mudanças na Itália do pós-guerra a partir da vida privada, da rotina, das conversas, do cotidiano, das casas comuns. Eu acho que nenhum dos dois, de forma alguma, é um romance histórico, mas os tempos e os movimentos e as grandes questões históricas estão marcadas ali e elas marcam de uma forma muito única as personagens. Ao mesmo tempo, o pós-guerra e a sombra da guerra também fazem com que Valéria, ali no Caderno Proibido, tome ou deixe de tomar decisões, né? Eu acho que isso também é muito interessante. Em O Caderno Proibido, Alba faz tudo isso caber dentro da vida de uma mulher comum. A Valéria, narradora do livro, se orgulha das diferenças em relação à mãe que nunca trabalhou. Mas quando a filha da própria Valéria decide viver um caso com um homem casado, ela reage com horror. Aos poucos, vai entendendo que esse espanto é o reflexo dos próprios valores que ela aprendeu a vida inteira. Valores que já não servem mais para nada. Minha mãe é uma velha senhora alta e grisalha. No modo de pentear os cabelos, que ela avoluma com enchimentos, segundo a moda dos primeiros anos do século XX, ainda se percebe um toque de coquetismo. É uma velha senhora daquelas que dificilmente encontramos hoje. Eu sempre digo que não serei igual a ela quando tiver a sua idade. Pertenço a uma geração que não se envergonha de mostrar o próprio cansaço. Essa contradição entre gerações e entre o que se espera e o que se é permeia todo o livro. E de algum modo também aparece na própria vida da Alba. Escrever foi o jeito que ela encontrou de se libertar. Com os livros, Alba rompeu a dependência econômica do pai, passou a criar o filho sozinha e conquistou uma autonomia que na época era quase impossível. A escrita era a maneira dela de entrar no mundo exclusivo dos homens e ocupar um lugar ali. Tem um momento em que ela fala que o caderno está ali preto, luzidio, como uma sanguessuga, assim. Então, de fato, o caderno ele é um espaço físico, em que ela vai colocando e se entendendo e trazendo a escrita para entender o mundo. E aí a gente tem a contraposição muito importante entre o espaço da casa e o espaço do escritório, que é onde ela começa a se libertar, onde ela começa a se entender em uma outra posição. Mas a gente também tem aquela comparação entre os países, né? Quando o filho, o Ricardo, começa a pensar em ir para a Argentina, então essa coisa vai ganhando escalas. Então a Alba, ela trabalha o espaço com essas camadas. O Caderno da Valéria é esse mesmo gesto de liberdade, só que em escala íntima. Ao longo do livro, a gente acompanha o que ela vai descobrindo e o que vai deixando de conseguir esconder. Escrever passa a ser uma forma de enxergar o que sempre esteve ali. Os silêncios da casa, as pequenas mentiras e o teatro diário de uma vida que parece tranquila. Como nesse trecho, em que ela fala de um encontro com as amigas da escola. Talvez não acreditem de fato nisso. É como quando, no colégio, mostrávamos umas às outras os brinquedos recebidos de presente e cada uma dizia: "O meu é mais bonito." Parece-me justamente que nelas, essa puerilidade cruel permaneceu. Compartilhamos com a Valéria o êxtase e o prazer em cada uma das revelações. E as angústias também. Como ela diz, quanto mais me conheço, mais me perco. E o caderno se torna um arquivo dessas descobertas. Em algum momento do livro, ela chega a dizer que o caderno é um patrimônio para sua velhice com o marido, um lugar onde ela conta a história dessa família. Mas Valéria não é exatamente uma narradora confiável. São 2 da madrugada. Levantei para escrever, não conseguia dormir. A culpa, mais uma vez, é desse caderno. Antes eu esquecia rápido o que acontecia em casa, mas agora, desde que comecei a anotar os eventos cotidianos, mantenho-os na memória e tento compreender por que se produziram. Se é verdade que a presença oculta deste caderno dá um sabor novo à minha vida, devo reconhecer que não serve para torná-la mais feliz. Em família, seria preciso fingir nunca perceber o que acontece, ou, pelo menos, não se perguntar o significado dos fatos.
Escrever para Valéria é um alívio, e é também um perigo. Ela tem medo que a família descubra essa nova mulher, e esconde o caderno como quem esconde uma arma. Aos poucos, então, ela percebe que a vida que achava pequena, sem acontecimento, na verdade está cheia deles. Cada gesto, cada silêncio, cada pensamento banal ganha peso. No final das contas, o caderno proibido propõe o que talvez seja a mais emocionante das descobertas. O momento em que uma mulher começa a escrever a própria vida e percebe que mesmo a mais comum delas merece ser contada. Aprender a compreender as coisas mínimas que acontecem todos os dias talvez seja aprender a compreender realmente o significado mais recôndito da vida. Gwendolyn Brooks é outra autora que também transforma as miudezas do cotidiano em matéria-prima para a literatura. São livros em que nada e tudo acontece. Havia vida nos prédios. Passando por essas pequenas vidas, as crianças irrompiam. Cólica, inibição, falta de ar, elas não se importavam com isso. Falavam estridentes sobre formas de ajeitar cachos e topetes, sobre meninos feios e apessoados de Joe Louis, de sorvete, de bicicletas, de beisebol, dos professores dos exames, de Duke Ellington, de Bette Davis. Falavam, ou pelo menos Maud Martha falava, da torta de batata doce que seria servida em casa. Esse é um trecho de Maud Martha, publicado no Brasil pela companhia com tradução de Floresta. É o único romance de Gwendolyn. Nele, a autora conta a história da menina que dá nome ao livro, que cresceu na região sul de Chicago na década de 1940. É sobre uma menina que sonha com Nova York, com um romance e com seu futuro. É também um retrato da classe trabalhadora negra entre os anos 1920 e 40, escrito por uma autora negra, olhando de dentro. Tem um capítulo nessas micro-historietas do Maud Martha, tem uma parte muito interessante que é a kitnet, onde a Gwendolyn vai falando um pouco de todos os vizinhos, assim. Cada kitnet daquela que está ali naquele conjunto é um frame de uma vida em que a gente é permitido a espiar só por um pouquinho, assim. E eu acho que isso me instiga uma curiosidade e me dá uma vontade de saber tão mais, por saber dessa intimidade mesmo e dessa humanidade, por perceber que dentro de cada uma dessas janelas a gente tem ali pessoas que estão com questões físicas e questões emocionais e problemas e alegrias, todas essas questões dentro de uma vida comum. Maud Martha saiu em 1953 e foi aclamado pela crítica assim que foi lançado. Gwendolyn já era um nome de peso na poesia. Ela começou cedo, aos 13 anos, publicando numa revista para crianças. Em 1945, lançou a primeira coletânea de poemas e com isso ganhou uma bolsa Guggenheim. Com Annie Allen, em 1949, Gwendolyn se tornou a primeira escritora negra a ganhar o prêmio Pulitzer. Além de escritora, Gwendolyn foi também professora da Universidade Estadual de Chicago, cargo que ocupou até o fim da vida. Na entrevista que abre esse episódio, ela explica: Mas agora, sinto que foi melhor para mim ter crescido em Chicago, porque na minha escrita tenho orgulho de retratar pessoas e suas preocupações, seus problemas, assim como suas alegrias. A cidade é o lugar para observar o ser humano em massa e em sua infinita variedade. Nascida no Kansas em 1917, Gwendolyn se mudou ainda bebê para Chicago. O bairro onde cresceu, Bronzeville, conhecido como centro da cultura negra da cidade, vira cenário e personagem. O racismo, ou os fragmentos de um ódio confuso, como ela mesma escreve, aparece nos detalhes. Na balconista que mede a protagonista de cima a baixo, no cinema ou na loja de departamentos. Então, Maud Martha, mais uma vez, ela é muito marcada, né? Uma personagem negra, de pele muito escura, e ela é sempre muito marcada por essa questão. E isso perpassa todo o amadurecimento dela. E isso caminha junto com o movimento negro ali em Chicago e as conquistas e, eventualmente, os retrocessos que vão acontecendo ali. E, claro, isso vai se desenhando na pele da personagem. Uma dessas cenas é quando Martha recebe em casa um colega branco, Charles. Enquanto arruma a sala, percebe que preferia encontrá-lo só na escola. Fungou algumas vezes.
Costumavam dizer que as casas das pessoas de cor tinham sempre um cheiro forte e desagradável. Era besteira. Era cruel e besteira. Mas ela abriu todas as janelas. Ali estava a teoria da igualdade racial prestes a ser posta em prática, e ela só tinha esperança de conseguir ser igual sendo igual. Não importa quão tenso o terror, a queda prossegue até seus últimos vestígios. Além dos romances e poemas, Gwendolyn publicou 2 volumes autobiográficos. O primeiro, aos 55 anos de idade, chamado Report from Part 1, um título que pode ser traduzido como Relato da Parte 1. E o relato da Parte 2 saiu quando ela tinha quase 80. Nos livros, ela reúne memórias, entrevistas, cartas, ideias em ebulição. Ali ela admite que por muito tempo escrevia sobre injustiça sem entender toda a engrenagem que a sustentava, até perceber que tudo era organizado. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que essa personagem é muito sensível, no sentido mesmo de trazer todos os sentidos, e aí repetindo a palavra, para as vivências, assim, né? Ela olha tudo, ela sente tudo, ela percebe as cores, as coisas, enfim. A gente acompanha essa menina crescer, ter um primeiro namorado, se casar com o segundo, ter uma filha e viver a vida adulta. O último capítulo se chama De Volta das Guerras, e a personagem se pergunta: mas o que eu vou fazer com toda essa vida? É essa a questão central que é construída ao longo de todo o romance. E, de certa forma, é também a pergunta que fica para quem lê, como se a narradora dissesse: e aí, o que você vai fazer com tudo isso? É curioso porque quando eu recebi esse convite eu fui pesquisar, obviamente, muito rápido, assim, um pouco sobre a vida da Gwendolyn e da Alba. E aí eu vi que as duas escreveram esses livros que a gente está falando, o Maud Martha e o Caderno Proibido, com idade muito próximas às minhas. Então a Alba lançou o Caderno Proibido com 41 anos, a Gwendolyn com 36 e eu tenho 39. Eu sou uma escritora e mãe do Antônio, enfim, que eu tenho uma outra carreira. Então, são questões que a gente tem aí quase 70 anos do lançamento desses livros, se minhas contas não estiverem erradas, mas que ainda são muito atuais, né, assim, e que me tocam muito profundamente, assim. Eu fico aqui girando todos esses pratinhos, então, para mim, ter 4 livros lançados e construir e seguir essa carreira que sempre foi um grande objetivo, mas, ao mesmo tempo, ter toda uma vida dentro de casa, né, e com todas as obrigações e com toda a carga que a gente sabe que existe, é um grande desafio. Voltando à entrevista no verão de 1967, Gwendolyn é perguntada se escrever era uma ambição desde criança. Ela corrige: não, escrevia porque era preciso. Ambição não parece uma palavra adequada para descrever o que eu sentia enquanto crescia e continuava a escrever. Eu gostava muito e estava convencida de que seria bom encantar outras pessoas com esses produtos da minha mente. Certa vez, pensei em enterrar meus preciosos manuscritos no quintal para que no futuro, em algum momento, nas centenas de anos que viriam, eles fossem descobertos e amados. Escrever era uma necessidade, como é para Valéria, da Alba de Céspedes, e para Marcela Dantes também. Eu me lembro da primeira vez que eu li o Caderno Proibido, assim, já tem bastante tempo, tem, sei lá, 3 ou 4 anos, mas é um livro que eu volto para ele sempre, que eu sempre trago para as minhas oficinas, assim, porque eu acho que ele convida a essa reflexão, assim, do papel da mulher na sociedade, seja ela qual for. Então, uma sociedade ali do pós-guerra na Itália ou uma sociedade contemporânea no Brasil e que nos faz pensar muito, assim. E aí, como que a escrita entra neste lugar, assim, né? Qual que é o papel da escrita neste momento e como que a escrita, ela traz uma força. Cada uma à sua maneira, são autoras para as quais a relação vida e escrita é íntima e profunda. Uma depende da outra e não existe vida sem texto. Quando eu comecei a escrever,
eu era mais sistemática na medida em que eu gostava de ter ali um escritório, um local para escrever, um horário, um café quente, eu me planejava ali. E aí meu filho nasceu, a vida aconteceu e assim, hoje eu escrevo em qualquer lugar. Já escrevi com o meu filho mamando no peito, digitando no celular. Então assim, eu acho que ter alcançado essa liberdade, então eu vou escrever em qualquer lugar, eu não fico mais aguardando essa situação ideal. Em 1948, Natalia Ginzburg e Alba de Céspedes publicaram uma troca de cartas na Mercúrio, que foi depois republicada pela revista americana New York Review of Books. Vale ler o material completo, mas eu vou resumir. A troca começa com um texto da Natalia em que ela lamenta o que chama de mau hábito das mulheres de cair num poço, flutuando ou até se afogando nas águas dolorosas da melancolia, em suas palavras. Segundo ela, as mulheres têm que lutar com unhas e dentes para não cair naquele poço. É aí que vem a resposta da Alba. Esses poços são a nossa força, porque quando as mulheres emergem de lá, voltam sabendo mais de si e dos outros. E no caso, para nossa sorte, elas ainda escrevem romances depois disso. Mas quando caímos no poço, também sabemos que ser feliz não é tão importante assim. O importante é saber tudo o que sabemos quando saímos do poço. Desculpe, minha querida, por essa longa carta. Mas eu queria lhe dizer que, na minha opinião, as mulheres são livres. Eu gostaria de lhe falar longamente sobre o sofrimento que elas vivenciam no poço, porque todo sofrimento está na vida de uma mulher. Mas então, para ser perfeitamente honesta, eu também deveria lhe falar sobre toda a alegria que elas encontram lá. Mas não posso falar sobre isso com você hoje porque me encontro, como muitas vezes acontece, no poço. Essas foram Gwendolyn Brooks e Alba de Céspedes, com a leitura generosa de Marcela Dantes, mulheres brabas que espremem a vida comum até ela virar literatura. Os livros mencionados estão na descrição do episódio. Espero que esse encontro te inspire a ler ou reler essas narradoras, mulheres modernas e clássicas que continuam dizendo tanto sobre o mundo e o nosso tempo. E agora, para fechar, eu tenho um presente de fim de ano para você, ouvinte fiel da Rádio Companhia. Até o dia 17 de dezembro tem cupom de desconto de 10% na Amazon. O cupom RÁDIO10 vale para os livros das 14 narradoras que são o tema dessa série. É só usar o cupom RÁDIO10 na hora de comprar. Eu te espero no próximo episódio de As Narradoras, com Yuko Tsushima e Doris Lessing. Tá demais, hein? Até lá! E lembrando, todos os livros e autoras citadas neste episódio estão listados aqui na descrição. Eu sou Stephanie Roque e essa é a Rádio Companhia. Reportagem e roteiro de Duda Kunert. Edição, mixagem e trilha de Pedro Pastoriz. Direção e produção da Trovão Mídia.